e já estava determinado o juízo. Aí, em determinado dias, Deus queria dar uma lição ao povo de Israel. O que é que ele pode fazer quando o povo se arrepende, muda de atitude? Aí ele disse a Jonas: Jonas, vai a Nínive e diz para ela que dentro de 40 dias eu irei destruir aquela cidade. Porque já estava determinado por Deus o juízo sobre ela. E não tinha como ser adiado. Aquele juízo tinha que acontecer, mais cedo ou mais tarde. Só que Deus, para dar esta lição ao povo de Israel, mandou Jonas ir a Nínive. E quando Jonas chega naquela cidade, não vou entrar nos pormenores de baleia, nada não. É a ocasião que eu quero citar. Quando Jonas chega em Nínive e começa a pregoar e dizer: dentro de 40 dias irei subverter esta cidade. Quando o rei escutou aquela mensagem, olhe que era um homem ímpio. Quando ouviu aquela mensagem, imediatamente ele cai em si e diz, apregoa um jejum de 3 dias em todo o seu reino. Até os animais jejuaram, ficaram sem comer durante 3 dias. E ele dizia: quem sabe Deus se voltará e se arrependerá e mudará a sentença. Vamos nos humilhar diante de Deus. Tirou suas vestes reais, se cobriu de pano de saco, de cinza, de humilhação, todos ali buscando a misericórdia de Deus. E Deus viu a humilhação do rei e ouviu o seu clamor pedindo misericórdia. E Deus parou a sua sentença, mas era para dar uma lição ao povo de Israel que conhecia Deus e não se arrependia dos seus pecados. E uma nação ímpia que não conhecia Deus, quando viu a sentença, se arrependeram e buscaram a Deus em humilhação. Oh, que lição! E eles se arrependeram e Deus adiou a sentença por cerca de 100 anos. Deus adiou o juízo sobre os assírios por cerca de 100 anos. 100 anos depois foi que Deus determinou, e através de Naum, Deus enviou e disse que enviou a sentença. Mas naquele momento ele mudou a história, porque o rei se humilhou e pediu misericórdia, irmãos. Era uma lição que ele queria dar ao seu povo. Ficou registrado isso. A gente sabe que o que Deus determinou para os últimos dias vai acontecer. O surgimento do homem da iniquidade, que a Bíblia chama de o homem da iniquidade, ou homem do pecado, é uma personificação do diabo. Como assim? Na vida de um ser humano, assim como Deus veio à terra e revelou-se à humanidade através de Jesus, que era o homem, o Deus homem, o homem Deus, era o Deus que se fez carne. Deus se revelou à humanidade para salvar a humanidade. Deus vai permitir que o diabo se manifeste através de um homem, para revelar, e ele é conhecido como o anticristo.
E quando João fala sobre isso, no começo ele fala que muitos se fizeram anticristos. Quer dizer, anticristo é todo aquele que é contra Cristo. Qualquer pessoa que se levante contra Jesus, a sua palavra, e rejeite, ele é contra Cristo. Mas esse ser que vai aparecer nos últimos dias, está revelado que ele vai aparecer, é o homem da iniquidade. É a personificação de Satanás. Que ele vai surgir como um salvador da pátria, mas vai revelar sua faceta, quem ele é. E Deus vai permitir isso. A gente sabe que isso vai acontecer durante a grande tribulação. Nós, a igreja do Senhor Jesus, estamos aguardando a vinda dele a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. A igreja do Senhor espera o retorno do seu Cristo. O mundo está esperando o seu anticristo. A igreja espera o seu Cristo, Senhor e Salvador. Ele já veio como cordeiro para morrer na cruz, como nós lembramos na semana passada, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o Cordeiro de Deus. O Cordeiro dos judeus era um animal sem mancha, sem mácula, era um animal que eles sacrificavam para lembrar-se do que Deus fez lá no Egito, a Páscoa dos judeus. Mas quando Jesus se humanizou e veio à terra para salvar a humanidade, João o Batista revelou ele, e João o evangelista escreveu no capítulo 1, versículo 29, quando João o Batista, aquele que estava batizando, que era o profeta enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor, quando ele viu Jesus, que ele foi batizar Jesus, Deus disse a ele: João, sobre aquele que tu vires descer o Espírito Santo em forma corpórea como de uma pomba, sobre aquele que tu vires descer, esse é o Cristo. Aleluia. E quando João batizou Jesus, que levantou, a voz do céu soou e disse: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Aí João disse: pronto. João era primo de Jesus, mas não conhecia ainda que ele era o Cristo, porque ainda não havia sido revelado. E no outro dia ele encontra Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Essa mensagem para os judeus era muito conhecida, porque eles todo ano eles celebravam a Páscoa, se lembrando do livramento que Deus havia dado a ele no Egito. E quando Jesus se reúne com ele na última semana, na quinta-feira, que na quinta-feira à noite, ele seria preso, na madrugada seria julgado e durante o dia seria levado para ser crucificado. Foi rápido a sentença. Na quinta-feira ele reúne os discípulos e diz: vai à cidade e tu vai ver um homem levando um cântaro sobre o seu ombro. Isso era missão de mulher, buscar água, não de homem. Mas naquele dia, para dar o sinal, um homem foi buscar água, e ele disse: quando tu vir um homem com um cântaro, segui ele. Quando entrar na casa dele, tu diz: onde está o aposento preparado para o mestre celebrar a Páscoa? E ele acompanha aquele homem, vê quando ele vai, entra na casa, e os discípulos vão atrás dele e faz a pergunta. Ele diz: aqui está o cenáculo mobilado, é aqui que vai ser celebrada a Páscoa. Eles preparam a Páscoa, e na hora que estava para ser celebrada a Páscoa dos judeus, Jesus diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Ele já havia comido outras Páscoas, sempre celebrava, mas aquela Páscoa, daquela quinta-feira, tinha um sentido diferente, porque ali ele iria se revelar para seus discípulos. Desejei comer muito com vocês esta Páscoa. E ali ele faz a revelação de que iria ser traído, de que ele era aquele cordeiro simbolizava ele que ia dar a sua vida pela redenção, não só dos judeus, mas de toda a humanidade. E ele diz:
pega o pão, depois que participa da Páscoa, ele pega o pão e diz: este é o meu corpo que é partido por vós, comei dele todo. Depois pega o suco de uva, o vinho, e diz: este é o sangue da nova aliança que eu faço com vocês. Aquela aliança foi feita com sangue de animal. A aliança da redenção é feita com o sangue do Cordeiro de Deus. Jesus era o Cordeiro de Deus. E a partir dali acabou-se Páscoa. O sentido da Páscoa encerrou ali, para aqueles que haviam de crer em Jesus como o Salvador, o Senhor. Ele institui a celebração, o memorial da ceia. Eles, todas as vezes que vocês se reunirem e fazer isso, façam isto em memória de mim. E ali na sexta-feira, a quinta-feira, ele vai para o Getsemane. Ele, um de vocês há de me trair. E fica aquele questionamento: quem é? Judas diz: quem é aquele que come comigo, que eu colocar o pão molhado na sua boca. Aí Jesus dá a Judas e diz: o que tu tem que fazer, faça logo. E ele sai para avisar aos do Sinédrio, as autoridades religiosas, os sacerdotes, quem era, o que Jesus ia fazer. E ali, aquela noite que ele estava no Getsemane, e ali ele vai para o Getsemane. E lá, naquela oração com os discípulos ali, de repente se aproxima Judas com os soldados, e ele é preso, julgado na mesma noite, e no outro dia vai ser condenado. E Jesus cumpre a sua missão. E aí a história muda a história. Até Cristo era uma história, após Jesus a história é outra. Ele disse que iria e voltaria para buscar a sua igreja. E nós estamos aqui nessa noite esperando o retorno dele. E ele disse que antes da vinda dele, ele disse: antes que eu volte para buscar vocês, o tempo será semelhante aos dias de Noé e aos dias de Ló. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Ló, assim será também na vinda do Filho do Homem. Vigiai, porque no tempo de Noé as pessoas só pensavam em si própria, comer, beber, casar-se, dar-se em casamento é coisa boa, mas isso diz respeito à vida do corpo, à vida na terra, nas coisas que perecem. Tudo isso diz respeito à vida no corpo e à vida na terra. Não tem nada a ver com vida espiritual, com vida eterna. Ele disse: as pessoas estariam voltadas unicamente para si, envolvida nos seus pecados, nas suas cobiças, nos seus desejos, da vontade da sua carne, e rejeitariam a minha salvação que eu ofereci para o juízo que eu enviei sobre eles. E nos dias de Noé aconteceu isso. Deus mandou a salvação para o povo através daquela arca, mas eles rejeitaram, preferiram viver a sua própria vida. E ali não tinha parente, porque não só existia Noé, a esposa, os filhos e a nora. Eles tinham parentes, eles tinham outras pessoas, primo, tinha muitos parentes, mas ninguém quis saber de atender a voz de Deus para escapar do juízo. E ele disse: e não perceberam até o dia que Noé entrou na arca e a porta se fechou. Foi tarde demais. Ele disse: vai acontecer a mesma coisa. Foi assim naquele dia. Será por quê? Porque o Senhor vai voltar, está voltando. Muita gente sabe que Ele vai voltar, muitas pessoas têm ouvido falar que Ele vai voltar, mas uma boa parte não está nem aí para o retorno de Jesus.
E ele disse: vigiai, porque não sabei a hora nem o dia que o Filho do Homem há de voltar. E isso era um dos avisos que ele deu para que a igreja estivesse apercebida, atenta, sempre se voltando-se para lá, para a vinda dele, porque ele viria numa hora que ninguém ia pensar que ele ia voltar. Quando ele disse: o Filho do Homem virá numa hora que não penseis, ele estava dizendo: as pessoas vão pensar que eu não vou mais voltar, vão pensar que eu vou demorar, vão pensar que eu não vou voltar, vão pensar, então elas pensam que eu não vou voltar, e eu virei e levarei aqueles que estão aguardando a minha vinda. Por isso ele diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Vigiai, está apercebido. Se for pela madrugada, no cantar do galo, ao meio-dia, meia-noite, não faça como aquele senhor que está esperando. Seu senhor viajou e disse, foi embora, ele de manhã ele estava esperando, não veio, pode vir de tarde, não veio à noite, pode de madrugada, até quando o senhor voltou, encontrou ele lá, esperando ele. Olha que maravilha, irmão. Eles vai ser assim nos últimos dias. A iniquidade vai aumentar de uma forma tal que até as pessoas que esperam, que estão ali crendo, muitos vão esfriar. O amor de muitos vão esfriar. E o dia de Noé teve os dias de Ló teve coisas, lições que a gente aprende. Por que ele falou dia de Noé? O dia de Noé, as características do dia de Ló já eram outras características. Também tinha pessoas que não só casavam, davam-se em casamento, mas também que compravam, vendiam, edificavam. Não era só coisas do físico, da carne, era bens materiais, comprar, vender, construir, né? Envolvia propriedade, valores, coisas materiais. Não era comer, beber, casar, se dar sem casamento. Tudo voltado para o físico. No dia de Ló, além disso, tinha comprar, vender, construir, edificar. Já envolvia, além disso, ainda o apego às coisas materiais. E o que caracterizava a destruição não era só isso, injustiça, mas era a degradação moral. A degradação moral era tão terrível. Eles estavam tão envolvidos nesse pecado terrível, que era um envolvimento físico, não de homem com mulher, como era casar, se dar sem casamento, mas já era o envolvimento de homens com homens. Pecado abominável aos olhos de Deus, porque desfaz aquilo que Deus fez. Deus disse, macho e fêmea. Aí o inimigo vai por trás e diz, não, pode ser homem com homem, mulher com mulher. Aí as pessoas não acreditam em Deus, não tem a Bíblia como sua referência, não quer obedecer. Aí vai. O envolvimento era tal que quando os anjos chegaram na casa de Ló, para conscientizá-lo do juízo, disse, Ló, sai daí tu e a tua família, porque Sodoma, Gomorra, essas duas cidades estão reservadas por Deus para o juízo. O dia de Noé foi juízo, Deus julgou aquela geração, mas mandou a salvação. Nos dias de Ló, Deus reservou aquela para juízo, chegou o juízo, mas Deus também mandou a salvação. Qual era o escape para Ló e sua família? Sai daí, vai para o monte, não olha para trás, porque eu vou destruir tudo isso. Quando os anjos chegam na casa de Ló, a primeira coisa que fizeram, os moradores daquela cidade, os homens, do mais novo até os mais velhos, foram à procura daqueles dois anjos, porque eram homens belíssimos, e eles todos cegos, estufando imoralidade, desejo do pecado, desse pecado abominável que é o homossexualismo. E aí Deus,
Os dois anjos, quando Ló viu, disse: olha, tem aqui as minhas duas filhas, faça com elas. Não, queremos esses dois. Olha o estado que se encontrava aquela geração, que não é diferente da geração atual. Está escrito, Paulo disse que nos últimos dias, já tinha naquele tempo, mas nos últimos dias iria aumentar, a afeição natural iria ser tirada dos homens, das mulheres, para o comum, natural, normal, de um relacionamento entre macho e fêmea, iria ser desfeito para que cada um se envolvesse com seu sexo. Homem com homem, mulher com mulher. Está escrito na Bíblia. Mas Deus, o Senhor mandou escapa-te pela tua vida. E eles, só quem escapou foi Ló e as duas filhas. Os genros, que estavam para casar com aquelas filhas de Ló, foram os primeiros a zombar e desacreditar. Depois a mulher de Ló, no meio do caminho, o coração dela estava voltado para a cidade, olhou e perdeu a bênção, ficou lá transformado numa estátua de sal. E outra coisa que chama a atenção naquele período foi a insistência dos anjos para que Ló saísse com a sua família. Pegou pelas mãos: saia daqui, homem, saia, que eu só posso destruir quando você sair. E eles querendo ficar ainda, e eles insistindo. Irmãos, o juízo de Deus já começou, mas o juízo completo já está determinado para essa geração, para a terra. Os moradores da terra que zombam e rejeitam a Deus, desprezam a Deus, já estão reservados para o juízo de Deus. E o juízo de Deus cairá sobre a terra. Isso é muito pesado. Não só a terra física, a natureza, mas também os habitantes irão, os que desprezam, que rejeitam Deus, que não querem saber, que desprezam, porque Jesus foi quem disse: o tempo da minha vinda, antes de eu voltar, o tempo estará semelhante aos dias de Ló e os dias de Noé. E ele disse: vocês vão estar nesse ambiente. Vocês vão estar nesse ambiente. A igreja do arrebatamento é a igreja que está provando isso, que os dias de Noé e os dias de Ló, juízo reservado pela sua iniquidade e pecado, mas a salvação oferecida por Deus, se aceitar as determinações do Senhor. Pensei uma coisa, o Espírito Santo mudou, irmão, pode acreditar. Eu não pensei em falar essas coisas, não. O que eu ia falar aqui era respeito de oração, mas também está incluído. Só que esse assunto que ele está me conduzindo a falar é porque nós precisamos tomar consciência de que, se nós somos a igreja do arrebatamento, que a igreja começou lá em Pentecostes capítulo 2, começou quando Jesus formou sua igreja, mas ela teve como fundamento e base a descida do Espírito Santo. Ali foi a confirmação, o Espírito Santo na igreja, para que ela testemunhe do poder de Jesus, do Evangelho e da mudança que iria acontecer. Ali começou a igreja evangelizar o mundo. A igreja começou ali. Enquanto ela estiver na terra, ela está vivendo na esperança da volta do seu Senhor. Mas ele disse que quando ele estivesse pertinho de voltar, coisas iriam acontecer. E quem estivesse vivendo na época, iria saber que ele estava próximo, porque ficou escrito na sua palavra. Nós não vivemos o tempo dos apóstolos. Quando Jesus estava aqui, os apóstolos, os discípulos estavam aqui na formação da igreja. Quando Jesus já tinha aquele começo, mas ele disse: bem-aventurado aqueles que vão ouvir a minha palavra e vão crer em mim, estes serão bem-aventurados. E nós somos a igreja que não vimos Jesus,
mas nós acreditamos nele pela sua palavra, que ele é Senhor e Salvador, Redentor, e nós somos a igreja do arrebatamento. No tempo da vinda de Jesus vai estar na terra. Quando Jesus voltar nas nuvens do céu para buscar a sua igreja, primeiro os que morreram nele, segundo os que estão vivendo nele, estes que vão se juntar, e todos irão ao seu encontro nas nuvens. A igreja que vai ser arrebatada na vinda dele vai estar na terra esperando a sua vinda. Pode ser nós. Nós podemos ser essa igreja que vai ser arrebatada a qualquer momento. Podemos ser, por quê? Porque nós estamos acompanhando os acontecimentos daquilo que ele ensinou e deixou como vislumbre, para que a gente tomasse ciência de que, assim como ele falou, ele vai cumprir. Então ele disse na sua palavra: vigiai, estai atento, apercebido. Quando você começar a perceber a indiferença para comigo, a rejeição a mim, o desprezo a mim, as coisas de Deus, as coisas santas, a moral, as coisas lícitas, e você começar a perceber um afastamento e também uma perseguição, quando você começar a perceber um levante contra aquilo que eu ensinei, pode se preparar, que eu estou a qualquer momento voltando. E nós estamos vendo isso, irmão. Estamos vendo isso aos olhos nus. A perseguição à igreja sempre houve. Eu já falei aqui outro dia, não sei se alguém entendeu. A igreja nunca deixou de ser perseguida, porque a igreja o caminho dela é oposto ao caminho do mundo. Luz, trevas. Luz e trevas jamais irão se juntar. Trevas é trevas, luz é luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. O mundo está em trevas. Quem me amar vai ser odiado pelo mundo. Quem amar o mundo vai ser rejeitado por mim. E assim é a realidade. Ele disse: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama a Deus, o mundo também não tem nada a ver com ele. Então é aonde depositamos nosso amor que está o nosso tesouro. Se o nosso amor está no Senhor, o Senhor é o nosso tesouro. Se nosso amor está ao mundo, o mundo é o nosso tesouro. E não vai poder haver paz. Que comunhão tem o ímpio com o justo? Que comunhão tem o santo com o profundo? Ele começa a mostrar que há sempre uma separação. Só que ele diz que nos últimos dias essa perseguição seria a nível mundial. Alguns países perseguem cristãos, mas não todos os países, porque existem alguns países que ainda mantêm uma certa cordialidade assim, porque ainda há um certo respeito. Não todo, mas uma boa parte, que a igreja ainda descansa de uma certa tranquilidade. Mas nos últimos dias essa tranquilidade vai dar lugar a uma perseguição. Estamos vendo acontecer isso hoje. Vocês não pensem que fechar a igreja é por causa de Covid. Nunca foi. Covid existe sim, tem que ter cuidado, e todos os procedimentos as pessoas fazem, evitar isso, evitar aquilo, se prevenir, se precaver com a medicação que pode prevenir, que tem medicação para isso, tem, comprovado, que você pode se imunizar, existe aí os tratamentos precoces, os cuidados que você precisa ter, tomar muito vitamina C, banho de sol, limão, laranja, para conservar seu organismo ácido, para que se o bicho chegar, ele lá chegue de desmaia e vá-se embora, e você não sofra dano. Mas se estiver a imunidade lá embaixo, fraquinha, até um sopro do vento derruba. Mas se a imunidade estiver lá em cima,
aí resiste. É como a casa que Jesus disse: se a casa estiver edificada na rocha, vem os rios, tempestades, vendavais, passa por ela, vai embora. Mas se a casa estiver edificada na areia, só a notícia: lá vem o vento, ela já está caindo. É assim mesmo. É assim. Na rocha de pode vir, aí boa, foi embora, a casa ficou na rocha. A casa na areia, olhou para o céu, a nuvem escura, já começa a tremer. Aí no tremor não tem base, aí era só areia. É uma figura. Nós estamos sendo avisados por Deus de que se nós cremos que somos a igreja do arrebatamento, precisamos estar vigilante. Mas meu irmão, se eu morrer, se tiver salvo, vai para o céu. Vai ser ressuscitado quando ele vier nas nuvens. Mas se não tiver salvo, infelizmente. E se eu morrer, tiver salvo, esperando Jesus, na ressurreição, fará parte dos primeiros que vão ressuscitar, quando ouvir o toque da trombeta, vai ouvir a minha voz e viverão, aleluia. Uns ressuscitarão para gozo eterno, e quem não for salvo, ficará esperando a ressurreição para vergonha e desprezo eterno. Foi Jesus quem disse. Está escrito, não é conversa de pastor não. E quando eu digo isso, eu fico: Jesus, tem misericórdia de mim, me ajuda, Jesus me ajuda, me ajuda, porque falar eu tenho que pegar para mim mesmo, dizer: eu quero estar entre esse que vai ser arrebatado ou ressuscitado. E se eu não for a igreja do arrebatamento hoje ou amanhã, eu sou a igreja da ressurreição. Eu tenho que ser igreja para ser ressuscitado ou arrebatado. Porque é a igreja que vai ser arrebatada ou ressuscitada. Porque os que morreram em Cristo, que igreja, os cristãos que eram igreja, e que foram lá voltaram para o pó, mas o Espírito não ficou lá, está no paraíso com Deus. Ele vai receber um corpo semelhante ao de Cristo, que nunca mais passará por aflição nem morte, porque é um corpo que vai suportar a eternidade. Corpo semelhante ao de Cristo é um corpo que vai suportar a eternidade. Esse corpo aqui, esse aí, não suporta a eternidade, porque foi formado no pó da terra e o pecado alcançou ele. Mas o novo corpo que nós vamos receber para estar com ele eternamente, aonde ele estiver, é um corpo que vai suportar a eternidade. E ele disse: eu estou voltando, eu vou, não sei a hora de você esteja aí. Graças a Deus que meu pai e minha mãe é crente, meu tio, meu avô, e você é. Mas se você não é só mais, procure ser todo. Mais ou menos. Então, ou é mais ou menos, então não tem uma definição. Meus pais, quando for, eu seguro na perna dele. E você vai ver ele ser arrebatado? Quem foi que disse que você vai ver ele ser arrebatado? Dizia assim, né? Não dizia assim, né, mano? Quando meu pai foi, eu seguro na perna dele e subo com ele. Você segura, meu irmão, minha irmã, se isso acontecesse, você pudesse segurar, ficava só com o sapato na mão, ou a sandália, não tinha como. Porque aquele corpo você não vai pegar nele.
Por isso, nessa noite eu acredito, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo, o Senhor Jesus, que ama a mim, ama a você, Ele não quer que nenhum de nós se perca, Ele quer que eu e você esteja cada vez mais compromissado com Ele, dizendo: Senhor, se não for hoje é amanhã, se não for amanhã é depois de amanhã, o que eu vou viver a minha vida para te esperar, ou no arrebatamento, ou se eu partir, eu vou na ressurreição. Eu farei parte da primeira ressurreição, ou farei parte do arrebatamento. Hoje estávamos ali e conversando com alguns irmãos e veio essas interrogações, e um disse: não, mas o irmão fulano disse que a gente vai passar a grande tribulação. Aí outros: não, a gente vai depois da tribulação. E não sei o que, e eu escutando aquela conversa fiquei. E um dizia, outro dizia, outro: não, mas a gente vai antes da tribulação, vai após. Aí eu escutando, aí depois pediram uma opinião. Eu disse: irmão, quer saber de uma história? Quer saber de uma coisa? Vamos ficar com o que a Bíblia ensina? Vamos aprender com Paulo? Jesus já é Jesus, né? Mas vamos aprender com quem aprendeu com Jesus? E Paulo disse na sua carta, que ele escreve aos Tessalonicenses, que era crente igual a nós. Ele disse isso: se a gente acredita que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, a gente também acredita que nós vamos ressuscitar com Ele. Dizemos isso pela palavra dele, que nós... Aí Paulo disse: eu e você... Quando escreveu a carta, Paulo estava vivo. Nós, o que estamos vivos, não iremos antes do que aqueles que morreram, que dormem. Mas aqueles que morreram em Cristo, olha aí a expressão, morreram em Cristo. Não foi que morreram em Cristo. Que eles estavam esperando Jesus voltar, Jesus não veio e ele morreu na esperança. Morreram em Cristo na esperança da vinda de Jesus. Eles vão ressuscitar primeiro. Aí Paulo diz: depois a gente que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, iremos ao encontro do Senhor nos ares, lá onde Ele está, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí eu disse: vamos acreditar nisso? Cara, assim, eu disse: faz o seguinte, se você morrer hoje, você não acredita que vai ressuscitar? Vou. Se você viver mais 10, 15, 20, 30 anos, e chega o dia de você morrer e Jesus não tiver voltado, você não acredita que um dia, quando Ele voltar, vai ressuscitar? Acredito. Se você estiver vivo 10, 15, 20 anos e Ele voltar, você não sobe? Subo. Então acredite, é assim que está bom. Acredite assim, ó, beleza, porque se Ele voltar hoje, a gente sobe. Se a gente morrer e Ele vier, a gente sobe. Se a gente estiver vivo e acontecer um dia, aquela coisa toda acontecer, tribulação, você não sabe que vai para o céu? Então, se você morrer na tribulação, ou se alguém lhe matar, porque você não quer negar o nome de Jesus, você vai para onde? Não é para o céu? Então, viva nessa esperança. Porque se você viver nessa esperança, não vai ter tempo ruim. Não vai ter tempo ruim, porque quando ela bater na porta, aquela bichinha que vem com... né? Alguém disse que ela vem assim com um facão, né? Fizeram uma figura do facão, bater na porta. Você vai dizer: pode entrar, chegou tarde. Eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Aí você não vai ter medo que ela apareça de vírus ou sem vírus. Não, ela vai vir um dia. No dia que ela chegar aqui bater na sua porta, ô meu amigo, pode entrar. Só assim agora eu nunca mais vou sentir dor, perseguição, ficar com medo de cair. A partir de agora eu vou estar eternamente com Ele. É assim. Amém, irmãos? Isso é o que a palavra de Deus ensina para mim e para você, como igreja desses últimos dias. Por isso, a gente precisa orar. Nós estamos aqui na terra. A gente está aqui ainda passando isso, claro que a gente precisa orar. Senhor,
Como eu falei no princípio, Deus pode mudar a história do juízo, pode adiar por um tempo e nos livrar. Pode. O juízo vem, já está determinado sobre a terra. O juízo. Deus pode adiar esse juízo? Pode. Ele fez isso algumas vezes. Como eu falei com Jonas, ele adiou o juízo de Nínive por quase 100 anos. Mas pelo menos aquela geração não sofreu o juízo de Deus, por causa do seu rei que se arrependeu e se humilhou. E quantas vezes Deus deu tempo a alguém e Deus parou um pouco. Mas nessa noite a igreja precisa orar, irmão. Por isso, olha, preste bem atenção. Eu estou encerrando já, passou até um minutinho. Essa campanha de oração você pode fazer na sua casa. Se quem dorme tarde, por exemplo, eu mesmo só durmo tarde, e para mim não foi dificuldade nenhuma, porque a gente sempre dorme tarde, estuda, essas coisas tudo, aí se acostumou a dormir tarde, às vezes 1 hora, 2 horas da manhã. Correto? Aí quando o pastor disse meia-noite, a 1 da manhã, pronto. Para a gente foi bom, mas talvez para você não foi bom, algum de vocês. Mas se tem aquela inquietação, eu não estou conseguindo dormir, homem, o que é que eu faço? Mulher, já sei, é para a gente orar de meia-noite a 1 da manhã. Vamos orar para que Deus abençoe o seu povo, vamos orar pela família, né? Tem muita coisa para a gente orar. E o pastor disse, nós queremos orar para Deus curar. Ele disse, irmão, vamos orar para Jesus curar. Vamos orar para Jesus libertar almas que estão oprimidas dentro das casas, pessoas oprimidas. Vamos orar para o Senhor libertar essas pessoas. Foi. Orar para Jesus salvar. Bazar com o Espírito Santo. Então há muitos motivos para nós orarmos. Amém? Então vamos orar. E eu quero convidar vocês, vamos ficar em pé, em nome de Jesus, para a gente fazer esta oração de agradecimento. Mas eu quero pedir a vocês, irmãos, que a gente levanta o clamor ao Senhor nesta oração final. Levanta o clamor. Você aí, eu aqui, onde você estiver me ouvindo na sua casa, Jesus está voltando. E Ele quer contar conosco nesses últimos dias, para a gente dizer ao povo e aqueles que estão dormindo, que acordem. Dizer para aqueles que estão desanimados, se anime. Dizer para aqueles que estão sem força, receba força. Jesus, a mensagem de Deus para o mundo é: Deus amou que salva. A mensagem de Deus para a igreja é: vocês já são salvos. A mensagem para a igreja é: vocês são salvos. Vocês serão arrebatados. Vocês irão estar comigo para sempre. Essa que é a mensagem da igreja. Viva nessa esperança. Então vamos fazer a oração ao Senhor e apresentar estas pessoas. Vamos agradecer a Deus pelas nossas vidas e vamos nos colocar nas mãos do Senhor em nome de Jesus. Algum aviso? O irmão Zé Carlos avisa que amanhã tem evangelismo. Tem evangelismo. Tá certo? Então, vamos orar. Quero convidar o nosso irmão Everaldo. Irmão Everaldo, ore aqui com a igreja. E vamos levantar um clamor, irmãos, pela nossa nação brasileira. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar pelas famílias. Vamos orar para que o Senhor diga assim: olha, filho, nessa casa aqui passa direto. E se Ele permitir que entre em alguma casa, Ele diga: tenha medo não, que eu estou com você aí. Se preocupe não, eu vou lhe ajudar você a passar por essa fase. Amém, irmãos? Vamos orar para que o Senhor estenda suas mãos sobre as nossas famílias, nossas casas. E vamos pedir a Deus que Ele adie esse juízo por mais um tempo, para que muitos possam despertarem e possam se achegar para o Senhor, entrar no caminho, que é isso que Deus quer de muita gente. Amém? Então nós graças a Deus, logo após a bênção apostólica em nome de Jesus. Cumprimento esse irmão com a parte do Senhor. Depois de uma palavra dessa, a gente já está reforçado uns 3 meses. Depois de mais culto, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, mais uma vez diante de Tua presença, Senhor, queremos primeiramente te agradecer por tudo, Senhor.
pelo culto aberto, Senhor, que o Senhor tem permitido através dos teus filhos, dos teus ministros, Senhor. Também, Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, pela presença do teu Espírito Santo, pelo Senhor ter usado o teu filho, Senhor, neste lugar, para renovar, para restituir de volta a esperança, a alegria da tua igreja, Senhor. Queremos te apresentar, Senhor, todo o corpo ministerial, pastor, presidente, Senhor, esses propósitos que foi criado, Senhor, novo neste ministério, nesta congregação, Senhor. Vem abençoando o teu povo, Senhor. Reanima, reativa, Senhor, renova, restitui a esperança, Senhor, que eles venham, Senhor, novamente, Pai, se alegrar em tua santa presença, Senhor. Queremos te agradecer por este culto abençoado, a tua palavra, pela presença do teu Espírito Santo. Meu Deus, queremos te agradecer, Senhor, ainda pelas famílias que estão de pé, Senhor, estão glorificando, exaltando o teu nome, Senhor. Vem abençoando cada vez mais, Senhor. Vem repreendendo todo mal, toda investida, toda seta maligna, Senhor, que tem, meu Pai, tentado desanimar, tentado, Senhor, desconfortar a tua igreja. Vem botando por terra, vem destruindo, Senhor. Vem restituindo, Senhor, a esperança, a alegria. Vem trazendo de volta, Pai, a alegria de viver, de te exaltar, de bendizer o teu santo nome e dizer que tu és grande, Senhor. Que nós podemos também, Senhor, diante de tua presença, podemos se consagrar, Senhor, se enjoar, Senhor. Ó, Senhor, em tua presença viemos te agradecer pelo teu poder sobre nossas vidas, a vida dos nossos familiares, Pai. Queremos te pedir, Senhor, por nossa cidade, pelas nossas autoridades, Senhor, pelo nosso ministério, pela nossa família, Deus. Queremos te pedir, Senhor, por esta congregação do sentido geral, Senhor. Também em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, despede toda a tua igreja para vossos lares em paz, Senhor. Acampa anjo para os proteger, Senhor. E dá uma noite de sono reparadora em tua santa presença, em nome do teu santo Filho Jesus Cristo. Amém. Curvem as vossas cabeças. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. A paz do Senhor, uma boa noite e até